noite, como é que vocês estão? Hoje eu vim à noite aqui, gente. Hoje é domingo. Hoje é domingo. Eu deixei para vir à noite porque hoje eu comprei mais para o brechó. Gente, é um vício, sabia? Quando você começa a comprar e você tem um brechó, você vê uma promoção, você sai correndo para comprar peças boas, peças de qualidade e você acaba gastando. Ah, você vendeu hoje? Pergunta se eu vendi. Olha pra minha cara se eu vendi. Não vendi, gente. Hoje eu tô com um pouco de dor, muito pouca dor que eu senti hoje. Começou agora, está começando agora a dor. Que é aqui nesses ossos aqui, ó. Eu tenho que dar um jeito no dentista, né? Mas eu, sinceramente, tô sem vontade, sabe? Tô até com medo. Eu tenho medo de dentista, gente. Vou ser muito honesta, eu tenho medo. Teve uma vez que eu tive, quando o dentista foi para aplicar uma anestesia no meu dente. Nossa, foi uma briga com o dentista. Eu quero fazer uma coisa, o dentista quer fazer outra. E eu peguei na mão dele assim, ó, por causa da síndrome do pânico, e falei com ele que não. Ele falou comigo assim: eu vou te machucar, hein? Eu vou machucar. Se você não deixar, vai te machucar. A agulha tá aqui. Deixa eu aplicar. Então, assim, eu tenho medo de dentista, vou ser muito honesta para você. Hoje foi um dia calmo, graças a Deus. E para você, como é que foi? Comprei, fiz compra aí pro brechó, fiz compra para mim também, né? Porque eu e as minhas roupas, gente, quem tem brechó sabe que você se diverte, você compra roupas boas, de ótima qualidade, interessantes e das cores da moda, aí você fica doida, você fala, não, vai usar muito preto, vai usar muito branco, vai usar muito rosa, vai usar muito essa cor aqui verde, limão, ah não, eu vou comprar porque tá barato no brechó, então eu vou comprar porque eu sei que as boutiques vão colocar lá em cima. Hoje eu até vi uma mulher falando, gente, que ela foi na boutique e que ela viu um vestido para ela ir numa festa da sobrinha por R$ 600. Misericórdia. Hoje também uma pessoa me contou aí que alguém falou de mim por aí. Falou de algo que eu postei no meu Facebook sobre a minha vida. Gente, o Face é meu, a vida é minha. Quem vive ela sou eu. Quem vive a sua vida é você. Eu não ostento nada. Não ostento também, nem tenho nada para ostentar, né, gente? A não ser o brechó para vocês virem comprar, né? Mas as pessoas estão preocupadas porque eu vou falar a verdade, eu não sou hipócrita para dizer o que aconteceu na minha vida. Eu escrevi verdades ali do que aconteceu na minha vida e as pessoas, ai, que vergonha escrever sobre que o seu marido fez isso com você, seu marido fez aquilo com você, que você passou por isso, que você passou por aquilo. Para que você tem que falar? Gente, eu estava no momento meu de raiva. Eu quis expor sim para as pessoas que estavam no meu Facebook. Eu não tenho vergonha. Vergonha é quem levanta a mão para uma mulher. Quem tem que ter vergonha é quem levanta a mão para a mulher, que é mais forte do que uma mulher. Vergonha é aquele que não ajuda a mulher, que diz que, né, foi lá, assinou um papel junto com ela, casou de branco, ela casou de branco, ele foi lá, assumiu, tem uma filha com ela. Vergonha é isso. Vergonha é o camarada trair sem parar, é o camarada mentir sem parar. Vergonha para ele, né? Mas tudo bem, eu vivo a minha vida, ele vive a dele e vamos vivendo assim. Aí eles falam, mas se ele é tão ruim, por que você não larga ele? Gente, não é assim. Não é deste jeito. Ninguém larga um marido de anos, 27 anos, 28 anos juntos, assim. Não, querido, eu não tenho mamãe. A minha mãe está com Alzheimer. Ela depende de mim para ajudar ela, para dar banho, para dar comida, para pentear o cabelo, para acabar de colocar roupa nela agora que ela vai na igreja. Ele dirige o carro para buscar a Dona Maria, para levá-la na igreja. A Dona Maria é uma bênção de Deus na nossa vida. Uma mulher que não cobra nada para ficar na igreja com ela, para mim. É uma mulher de Deus. Depois, ele vai buscar minha mãe, ele dirige o carro, eu não dirijo o carro, gente. Então, assim, eu tenho um filho de 26 anos de idade, tem um temperamento igual ao do pai, então ele se dá muito mais, se dá bem com o pai, muito mais do que comigo, que tem um temperamento, né, um pouco
menos agressivo, não tenho um temperamento agressivo, a não ser que eu estoure. Aí o meu temperamento é agressivo, gente, eu não sou santa, né? Eu não sou santa. Eu, assim, é muito difícil eu estourar, mas quando eu estouro, é porque a pessoa fez muita coisa e eu fui deixando aquilo acontecer, eu fui avisando a pessoa, fui avisando, e no final estourei, estouro mesmo. Infelizmente, eu estouro. Mas estamos aqui para saber de você também. Você dormiu bem? Tem muitos vizinhos, muitas pessoas te julgando mal? Você sabe que é muito difícil sair de um relacionamento abusivo, não é? Como é difícil você te falar assim, vai embora. Eu já mandei embora, a pessoa não sai. Você já mandou embora, você já falou, vai embora. Porque só tem uma casa, tem que dividir 50% para um, 50% para o outro, não vai dar para comprar uma casa, nem para um, nem para outro. Todos os dois vão ficar sem casa. Então é melhor viver dentro da casa como amigo, como companheiro, pai, mãe, do que, né, como inimigo, brigando na justiça por uma coisa que não vai dar para comprar uma casa para um, nem uma casa para outro, não dá para dividir, partir um carro no meio, porque o carro também não vai dar para comprar um carro para ele, nem para mim. Não é melhor viver como amigo? Não é? Ah, você vive aqui em casa como meu amigo, você não tem interesse em mim, nem eu tenho interesse em você, mas nós temos algo em comum, que é um filho para criar. Um filho, né, para criar. Eu não me apaixonei por ninguém, nem ele se apaixonou por ninguém para querer sair de casa. Ninguém se apaixonou nesses 27 anos aqui por ninguém para querer sair da relação, para querer sair desse local. Então, é melhor com uma pessoa que você já conhece há 27 anos, porque se há 27 anos você já passou por isso, imagine com a pessoa que você acabou de conhecer, gente. Quantas pessoas conhecem pessoas na internet e de repente as pessoas matam as outras, as pessoas batem nas outras, fazem maldade com apenas 2, 3 meses, 4 meses. Não vou dizer que não aconteceu isso comigo, não de pôr as mãos, mas de palavras ofensivas. Aconteceu na primeira semana. Só que eu que fui lá na minha tia e falei, tia, eu não quero, na primeira semana, eu não quero ficar mais casada. Minha tia falou assim, ó, Luciana, você tem que ser igual a sua mãe, igual a mim, igual a minha mãe, igual a nossa família. Casou, é até a morte. A sua mãe aguentou o seu pai alcoólatra, eu aguentei meu marido alcoólatra, eu sofri demais na mão dele, sua mãe sofreu com seu pai, então você vai ter que ficar até a morte. Então, vamos ver, gente. Aí, ó, Sara aí, ó, a Sara cantora, poxa vida, ela colocou na mão de Deus, ela que morreu, mas se Deus achar que é melhor eu morrer primeiro e ficar livre de pagar conta, livre de ficar preocupada, de dar remédio para filho, de pagar um médico para o filho, de dar roupa para filho, de os outros ficar falando, disse que não me disse. Então, é Deus que sabe todas as coisas, é Deus que sabe. Deus é dono de todas as coisas. Ó, hoje tá, ó, vim aqui à noite, ó, com vocês, porque, ó, sinceramente, uma coisa que eu não deixo de conversar é com Deus, sabe? Olha, tá fresquinho hoje. Gente, hoje mais cedo estava quente. De repente, Deus esfriou o tempo. Deus é maravilhoso, Deus é bendito. Deus, ele faz quando ele quer, na hora que ele quer, do momento que ele quer. Estava quente, quente, quente de manhã. Estava quente. Aí, de repente, quando depois passou das 2 horas da tarde, Deus mandou um vento frio, um vento gelado. Verdade, geladinho. Tá geladinho aqui, ó. Até abrir o brechó. Ó, o carro tá aqui, abriu o brechó e fez, não, olha aqui, ó, os meus manequins estão aqui, calça masculina por R$40, novinha na etiqueta, novinha, tamanho 38. Temos aqui uma camisa polo da Oskley, essa calça aqui é da Oskley também, essa camisa polo é da Oskley, ela é R$15, essa camisa, R$15, ela é cinza, essa é a cor dela mesmo. Essa calça é nova, nunca usada, tamanho 38, não tem stretch, masculina, por apenas, tamanho 38, por apenas R$40, mais 30 eu vendo. Aqui nós temos uma blusa que vai usar muito, essa aqui é R$15, shortinho de R$20, tamanho 36, 38, depende das coxas, depende do bumbum, porque às vezes a pessoa veste 38 na cintura, mas o bumbum e as coxas é grossa. E
temos aqui, ó, biquíni, outra saída de praia, uma saída de praia diferente, mais colorida, mais flutuante, olha, com caimento perfeito também, R$ 20, olha, saída de praia, R$ 20, biquíni, conjunto de biquíni por R$ 20 aqui no brechó. Então, gente, eu amo brechó. Hoje a mulher me chamou, se eu não vou fazer promoção. Vamos fazer compra online? Vamos fazer online. Compra, vamos fazer compra. Fiz compra. Você vendeu alguma coisa até hoje? Não. Domingo? Até hoje? Nada. Por enquanto, nada. Está zerado o meu caixa de vendas de hoje. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus é poderoso. Deus é bendito. Eu coloco tudo das coisas nas mãos de Deus. Eu coloco meus amigos, meus inimigos, meus perseguidores nas mãos de Deus. Eu coloco o brechó nas mãos de Deus. Ele sabe o meu futuro. Eu não sei do meu futuro. O meu futuro é daqui a um segundo. O meu futuro é daqui a um minuto. Meu futuro é daqui a umas horas. O meu futuro pertence a Deus. Cada passada de perna que eu dou é o meu futuro. E somente Ele sabe o que eu penso, o que eu faço. E somente Ele é Deus para fazer todas as coisas acontecerem nas nossas vidas. Tanto na minha vida como na sua vida também. Então, vamos ler aqui, vamos conhecer mais de Deus, o que Deus é capaz de fazer. Deus deixou o profeta aí, ó, amaldiçoar os meninos que estavam chamando ele de careca. E veio o urso, ó, estraçalhou os meninos, hein? 42 meninos. Hoje eu briguei com os meninos aqui, ó, que tava jogando pedra aqui na minha casa. Eu briguei com os meninos. Eu falei, olha, pensou se fosse o urso? Pensou se Deus tivesse me dado aí esse poder? Vê meninada jogando pedra na minha casa, rapaz? Para com isso. A gente, nossa, custa para fazer um troço, né? Demora para fazer uma casa, demora. É muito dinheiro, é gasto, fora mão de obra, e ainda vem umas meninadas jogar pedra no quintal dos outros, sendo que a gente nem sabe de filho de quem que é, nem é daqui, é lá do morro. Sinceramente, é muito triste, né? Mas aí eu briguei com eles mesmo, briguei, falei que ia chamar a polícia para eles, ia chamar o dono do lote, porque lá não tem casa, é um lote, é vago, mas o dono do lote mora aqui do lado, que eu ia chamar ele, que eles estavam fazendo isso. Então não pode fazer, gente. Não é culpa da mãe não, tá? Tem muita mãe que bate demais os filhos, que fala com eles, que dá uma sacudida neles, mas tem filho que não escuta a mãe, tá? Tem filho que eu vou falar, é decência, nasce com eles. O quanto de filho que tá desobediente, misericórdia, gente. Os filhos estão desobedientes demais com os pais. Os pais podem ser maravilhosos, mas os filhos, às vezes, mãe, acredita, tá? Tem filho que pertinho de você, ele é um santo, mais longe, minha filha, fica de longe, vai na escola e faz de conta que você foi para casa, leva na escola, mas aí você vai falar com a professora que você fica olhando. Você fica observando e filmando ele. Quando ele chegar em casa, você mostra para ele o seu celular, o que que ele fez, mostra para ele, o que que é isso aqui? Que você está me indicando quem você é. Então, vamos ouvir mais os nossos filhos. Vamos prestar mais atenção no que as pessoas falam dos nossos filhos, tá bom? E nós estamos aqui em 2 Reis, capítulo 8. Isso, 2 Reis, capítulo 8. Viu o que aconteceu aqui, ó? Que Deus sabe de todas as coisas, ó. O homem, lá, o servo do profeta Eliseu, achou que estava enganando ele, que estava fazendo as coisas pelas costas dele, pegando prata, pegando roupa do chefe do exército de Naamã para ele. Na verdade, o Espírito de Deus estava vendo tudo e contou tudo para o profeta Elias. Fez o profeta Elias ver tudo que o servo dele fazia, o que aconteceu. A lepra de Naamã passou para ele porque ele mentiu. E olha que o profeta Eliseu deu a chance dele falar a verdade. Ah, eu fui lá e peguei. Não era para pegar, mas peguei. Me perdoa. Se eu tivesse feito isso, Deus tinha perdoado ele. Mas eu detesto esse pessoal que faz a coisa errada e na mente, na cara viva, assim. Eu conheço até pastor que já fez isso comigo. Esses dias, semana passada, acho que isso foi semana passada, semana retrasada. Então, o que aconteceu? O rei de Israel ficou muito nervoso com o profeta Eliseu. Sempre o gerente toma na cara, né? O dono, eles têm medo. O
O dono é Deus. O gerente é o profeta. Porque Deus fala com o profeta para o profeta passar para outras pessoas. Aí, o que aconteceu? O povo de Israel, como os sírios tinham feito o acampamento em volta de Samaria, onde morava o rei, onde morava o povo de Israel, a tribo ali, eles não podiam sair de lá, os sírios matavam, iriam matar eles, iriam entrar em Samaria, ia matar todo mundo, iria o quê? Iria exterminar e pegar tudo para eles. Na verdade, não tinha nada lá mais. As pessoas estavam com tanta fome, o rei estava com fome, com sede. Gente, que uma cabeça de um cavalo custava 80, é quando você, é a lei da oferta, né? É quando você vê, por exemplo, uma sandália, só tem aquela sandália, não tem outra, é limitada. Ela vai ser um preço muito mais alto, porque daquela sandália tem em outros lugares. Aí os outros lugares pode colocar um preço mais barato, igual eu. Eu tenho um brechó. Eu abri em 2013. Brechó, não tinha mais brechó aqui. Não tinha bazar na casa de ninguém. E de repente, quando eu abri, começou o povo, todo mundo a vender. Abrir nas casas dele, na porta da casa, na varanda, colocar no telhado, colocar na janela, colocar no meio da rua, num pano, para vender. O que aconteceu? Eles não pagam impostos, eles não construíram isso aqui, não tem ar-condicionado, não tem ventilador. O que aconteceu? Eles venderam mais barato, aí a minha venda caiu. É a lei da oferta. E como o povo de Israel estava lá dentro da cidade de Samaria e os sírios estavam em volta da cidade, eles não podiam sair de lá, eles não podiam nem sair, eles não poderiam nem entrar ninguém, não poderia entrar alimento, não poderia entrar água, porque senão os sírios matavam. O que aconteceu? Aconteceu que as coisas foram aumentando de preço e as pessoas foram ficando sem comer, as pessoas estavam dando a vida para comer. Tanto que uma deu um filho. E quando o rei de Israel estava na muralha, que a mulher contou para ele que tinha dado o filho para cozinhar, para papar o filho, e a outra tinha combinado com ela que no outro dia ia dar o filho dela para papar, cozinhar, para papar o filho, ela não teve essa coragem. Aí o rei ficou muito zangado, muito triste e colocou a roupa de saco e falou: não, o profeta Eliseu tem culpa nesse negócio, porque ele conversa diretamente com o Altíssimo lá, com Deus, Pai de Jesus, que está sentado no trono dele, na morada dele, nas densas nuvens do céu. Eu vou lá agora, eu vou arrancar isso aqui dele, essa parte aqui dele, eu vou arrancar. E ele mandou o vigia e na frente, o servo dele na frente. Mas Deus já falou para o profeta Eliseu. Deus já contou para ele o que ia acontecer. E aí o profeta Eliseu estava à mesa com os amigos dele, anciãos. E ele falou: olha, Deus está me contando aqui, ó, que o rei de Israel mandou fazer o seguinte, ó, cortar. Aí ele falou assim: me ajudem, anciãos, não deixe eles entrarem aqui na porta, segurem a porta. Na hora que eles conseguirem entrar, depois de segurar, o profeta Eliseu Deus mandou o profeta Eliseu falar coisas que iriam acontecer no outro dia para eles, para o rei de Israel e para o servo do rei de Israel, que iria tudo mudar, que as coisas iam baratear de preço demais, ia custar um ciclo só. Aí que aconteceu? Os sírios não estavam acampados, assim, aqui está a cidade, ó, aqui está a cidade. Em volta da cidade eles não fizeram acampamento para que ninguém saísse da cidade, ninguém entrasse, para que ninguém pudesse sair nem para comprar água, nem para comprar comida, nem para nada. Há muito tempo ali, ó, eles passando fome e sede, os sírios estavam aqui, ó, em volta da cidade. Deus estava deixando, Deus estava permitindo aquilo acontecer. Eles estavam comendo até criança. Então, o que aconteceu? Aconteceu que eles estavam acampados. Quando foi à noite, Deus fez os sírios, o rei da Síria, Haddad, escutar o que, Luciana? Passos de cavalos e carros de guerra, mas não,
Deus estava fazendo eles escutarem. Sabe quando te chamam? Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu muitas coisas assim. Eu vou contar uma hora para vocês, tá? Senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas já aconteceu que eu, desde criança, gente, desde criança, agora está acontecendo novamente. Muito pouco, não quanto era criança, acontecia demais. Nós morávamos numa casa de aluguel, né? Que meu pai alugava, a minha mãe, e minha mãe tem 2 filhos. E aí, nisso, a casa era até grande, né? Uma casa com 2 cozinhas, tinha um banheiro grande, tinha copa, sala, 2 quartos, tinha 3 quartos, mas um quarto, a minha mãe falou que era quarto escuro, não podia entrar naquele quarto. E aí, às vezes eu estava cozinhando, lá na cozinha, na primeira cozinha, eu escutava assim, ó, uma voz assim, ó, Luciana. Aí eu ficava parada, que a minha mãe falava assim, quando eu falava assim, mãe, eu tô escutando uma voz me chamando. Ela falava assim, não responde, mas não me falava o motivo. Aí essa voz ficava, Luciana, Luciana. Essa voz me chamava. Gente, aí eu contava para minha mãe não responde. Mas teve um dia que a minha mãe foi conversar com as mulheres que ficavam na esquina da nossa casa, tinha assim, as colegas dela, né? E tinha as vizinhas, e tinha uma, uma calçada alta, elas ficavam batendo papo ali. Eu fiquei sozinha em casa, meu pai era alcoólatra, saía para beber. E aí eu fiquei sozinha em casa. E aí, de repente começou, Luciana, Luciana. Aí eu falava assim, não vou responder, isso aí é coisa da minha cabeça, igual a minha mãe falou. Luciana, e o que aconteceu? Deus fez isso, Deus fez com que o povo sírio que estava ali acampados há muito tempo, fazendo com que o povo de Deus, que é o povo israelita, israelense, estivesse passando fome, mas por causa do profeta Eliseu, que estava pagando pato, neste momento, ele fez com que eles escutassem essas vozes que eu escutava, só que eles escutaram cavalos e carros de guerra. Não escutava chamando eles, mas Deus faz isso também, tá bom? Para você ver que Deus faz isso também. Então Deus fez eles escutarem uma coisa que não estava acontecendo. Não tinha ninguém ali me chamando Luciana, Luciana, não era um ser humano, era uma voz me chamando, mas eu não sei que voz é essa, se era do bem ou se era do mal, mas era uma voz. E de repente, o que aconteceu? Aconteceu que na Síria, Deus mandou uma voz, uns barulhos no ouvido de todos os sírios, do rei da Síria também. Todos eles escutaram, aqueles que estavam acampados ao redor de Samaria, escutar cavalos vindo, carros de guerra vindo. O povo de Israel conseguiu aliados, os egípcios e outros também para vir matar a gente. Vamos embora, vamos partir no capinado, vamos deixar ouro, vamos deixar prata, vamos deixar roupa, vamos deixar mula, vamos deixar cavalo, vamos deixar tudo acampamento, vamos fugir. E eles fugiram, foram embora. Por isso que aconteceu que os leprosos que ficavam à porta de Samaria, que pessoas leprosas não ficam perto dos outros não, porque a lepra pega. E aí, o que aconteceu? Eles foram no acampamento, falaram assim, olha, eu não vou entrar em Samaria porque lá não tem comida. Se eu ficar aqui, se eu ficar lá, eu vou morrer do mesmo jeito, eu vou ficar aqui. Vamos lá no acampamento dos sírios, vamos ver o que está acontecendo lá. Quando chegou lá, que eu acho que também, né, Deus fez isso, né, Deus permitiu que isso acontecesse, deu um empurrãozinho para acontecer, que os leprosos tiveram curiosidade de ir lá no acampamento, eles foram lá ver. Eles não acharam os sírios. Eles deixaram roupa, deixaram ouro, deixaram prata, deixaram tudo para trás, comida, deixaram tudo para trás, deixaram os cavalos, tudo para trás e foram embora. Que isso? Aí eles foram lá e contaram. Aí o pessoal começou a espalhar essa conversa aí, igual espalha a fofoca dos outros. Aí chegou até o ouvido do rei, o rei estava dormindo, acordou assim desesperado. Aí falou assim, o que está acontecendo? Os sírios foram embora, aconteceu alguma coisa. Eles deixaram tudo e foram embora. E falou assim, não, eu tô achando que os sírios, eles estão querendo nos enganar, eles devem estar o quê? Escondidos.
não vão para fora, não pense que isso é verdade. Aí falou, mas o profeta, não vão. Aí falou assim, então vamos pegar 5 cavalos dos sírios, vamos mandar 5 pessoas só. Se eles atacarem, sabemos que o senhor está certo, ou se não atacarem, o senhor está errado. Aí ele mandou, aí não aconteceu nada, eles viram que ele estava, né, errado, o rei de Israel, que os sírios tinham realmente fugido aí pela vontade de Deus e pelo poder de Deus. Então, Deus tem o poder de quê? Nós aprendemos hoje? Nós aprendemos hoje que Deus tem o poder de fazer você escutar coisas que não são faladas, que até carros, cavalos, carros de guerra, porque Deus faz você escutar o que você quer escutar. Entendeu? Às vezes nem é ninguém que está falando, é você que está escutando, porque Deus está deixando você escutar. Deus está te enganando. Ah, porque Deus é ruim? Não. Porque Deus está fazendo isso para um propósito bom, tá? Se você realmente acha que Deus existe, né? Você, porque a Luísa Sonza falou que não acredita mais em Deus, não. Ela foi tão traída, tão traída, tão traída, que ela falou que ela não acredita mais em Deus. A Luísa Sonza, aquela cantora loira, aquela que era esposa do Whindersson Nunes. Ela falou com um homem que não acredita mais em Deus, não. Eu acho que ela sofreu tanto, está sofrendo tanto pelo Chico, pelo todos os homens, que ela desacreditou. Teve um momento que eu desacreditei, mas daqui a pouco ela acredita de novo, tá? Deus vai mudar a vida dela. Então vamos aí no que aconteceu também. Aconteceu mais coisa. Você lembra que o rei tinha mandado um oficial que ele confiava lá na casa do profeta Eliseu para, cortar essa face aqui, entendeu? De Eliseu, mas não aconteceu? Então, o povo pisoteou nele. O povo estava com tanta fome, tanta sede, que quando ficou sabendo que os sírios tinham ido embora, e deixado água, deixado comida, deixado cavalo, deixado prato, deixado ouro, eles pisotearam nele. Ele não conseguiu comer nada. Por quê? Porque ele queria, né? Deus, né? Infelizmente, né? É da vontade de Deus. Deus falou que, você não vai ficar vivo, não. Aliás, que as maldições do profeta Eliseu, vou falar para você, tá? De urso pegar criança, porque chamar ele de careca, 42 crianças, depois essa daqui, porque o servo foi lá para pegar e cortar, né? A cabeça, ele ficou chateado. Ele falou assim, você não vai comer não, todo mundo vai comer, menos você. Então, quando esse oficial aí, que era da confiança do rei de Israel, foi para abrir o portão, o pessoal passou por cima dele, pisoteou nele e ele morreu, gente. Já morreu gente pisoteado aqui no Brasil também. Gente, esse negócio de esses cantores famosos aí lotam, né? Mais de 1 milhão de pessoas. A começar um tiroteio ali, eles pisoteiam, vão pisotear e matam os outros, sabia? Você vai lá por causa de um ser humano, só porque canta. Vê pelo YouTube mesmo, escuta a musiquinha deles, sinceramente. Procurar chifre na cabeça de cavalo? Hein? De nenhum. Então vamos aqui no capítulo 8, porque esse foi mesmo, né? O que aconteceu aí, do resumo do capítulo 7. Capítulo 8, versículo 1. O profeta Eliseu disse à mulher cujo filho ele tinha trazido de volta à vida. Aquela mulher. Aquela mulher que não pediu filho, eu sei, aquela mulher decente, aquela mulher assim, que ela, esqueci, a sunamita, né? Versículo 8, capítulo 1. O profeta Eliseu disse à mulher cujo filho o profeta Eliseu tinha trazido de volta à vida. Ele deitou em cima do menino. 2 vezes o menino voltou à vida. Vá com os da sua casa e more como mensageira onde puder, mulher, pois Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, declarou que haverá uma fome no país e a mulher, e essa fome vai durar 7 anos, misericórdia. Versículo 2. Portanto, a mulher fez o que o homem do verdadeiro Deus, o profeta Eliseu, disse. Ela foi com seu marido, seus filhos, as pessoas que moravam na sua casa, e ficou morando na terra dos filisteus por 7 anos. Os filisteus cultuavam a Deus Pai de Jesus, Luciana? Não, era outro Deus. Então, vim aqui no Google, né?
Aí no Google está dizendo, a religião que os filisteus praticavam era politeísta. O que é politeísta? Dois deuses. Moniteísta é um Deus só. É esse Deus que eu cultuo. É um Deus só, que é o Deus Pai de Jesus. Que eu acredito que Jesus veio como ser humano, nasceu da barriga de Maria, mas era filho de Deus, e que Maria era virgem. Eu acredito que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para que ele fosse nosso advogado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu acredito nisso. A religião que os filisteus praticavam era politeísta, dois deuses, sendo Baal o deus deles e Dagon, alguns dos deuses principais deles. Então, para você ver que eles não cultuavam o mesmo Deus que nós cultuamos, porque nós cultuamos, eu cultuo a Deus Pai de Jesus. E você cultua qual Deus, hein? O dono do céu e da terra. Então, eles ficaram numa terra dos filisteus que cultuava dois deuses, né? Por 7 anos. Versículo 3. Depois de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi pedir ao rei de Israel que lhe devolvessem a sua casa e o seu campo. Porque ela deixou tudo para trás e foi embora, né? Por 7 anos, porque ia ter muita fome lá. Foi o profeta que gostava muito deles, da família deles, que avisou para ela, olha, Deus me avisou que é para você partir daqui porque vai ter 7 anos de fome. Não quero que você pegue esses 7 anos de fome. Depois de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi pedir ao rei que lhe devolvesse a sua casa e o seu campo. Versículo 4. O rei estava falando com Geazi. O rei de Israel estava falando com Geazi. Geazi, ele ficou leproso, você sabe, né? Porque Geazi era ajudante do profeta. Versículo 4. O rei de Israel estava falando com Geazi. Geazi é aquele que mentiu para o profeta Eliseu. Ele foi lá e pegou com Naamã, falando em nome do profeta Eliseu, mentira, falando mentira, né? Das roupas e da prata, e o Naamã deu. E depois, quando o profeta Eliseu perguntou, onde você estava, hein, Geazi, meu ajudante? Ele falou assim, eu estava aqui, estava por aqui mesmo, mentiroso. Aí ele falou assim, deixa de ser mentiroso, Geazi. Você acha que o meu espírito não estava lá vendo você, correndo atrás do chefe do exército da Síria, do Naamã, e pedindo ele roupa e pedindo ele prata? Por acaso é hora de pedir essas coisas? Já que ele foi curado da lepra dele, essa lepra dele vai passar para você parar de ser mentiroso e parar de falar coisas que eu não mandei você fazer. O versículo 4. O rei estava falando com Geazi, que era o ajudante do homem do verdadeiro Deus, e disse, por favor, Geazi, conte-me todas as coisas grandiosas que o profeta Eliseu tem feito por aí. Versículo 5. Justamente quando Geazi contava ao rei de Israel como o profeta Eliseu tinha feito um morto voltar à viva, que é o menino, né, daquela mulher, 2 vezes ele deitou em cima dele, chegou a mulher cujo filho o profeta Eliseu tinha trazido de volta à vida, pedindo ao rei a sua casa e o seu campo de volta. Geazi, que era ajudante do profeta Eliseu, disse imediatamente, meu senhor, o rei de Israel, essa aí é a mulher e este é o filho dela que eu estava contando para o senhor, que o profeta Eliseu trouxe de volta à vida. Versículo 6. Então, o rei de Israel perguntou à mulher, como isso tinha acontecido, né? Como é que o filho dela tinha ressuscitado? E a mulher contou a história para ele, como que o profeta Eliseu tinha feito com o menino dela ressuscitar. O rei de Israel colocou então à disposição da mulher um oficial da corte, dizendo, devolva para esta mulher tudo o que lhe pertence e todo o valor da produção do campo dela, desde o dia em que ela deixou Samaria até agora. Versículo 7. E o profeta Eliseu foi ao Damasco, né, que era um lugar, era um país, Damasco, na mesma época em que Ben-Hadad, que era o rei da Síria, estava bem doente. Portanto, informaram-lhe, o homem do verdadeiro Deus, que era o profeta Eliseu, está aqui, ó rei da Síria,
Ben-Hadad, não é um mau Hadad, é um Ben-Hadad. Versículo 8. O rei de Israel, o rei da Síria, Ben-Hadad, disse então a Azael: Vá, Azael, ao encontro do homem do verdadeiro Deus, Eliseu, profeta Eliseu, e leve um presente. Consulte a Jeová, a Javé, a Deus dos Exércitos, Pai de Jesus, por meio do profeta Eliseu, perguntando se eu, rei da Síria, e olha que ele cultuava outros deuses, Deus de Edom, né? Que se eu vou me recuperar dessa doença. Versículo 9. Azael foi ao encontro do profeta Eliseu e levou um presente que o rei da Síria mandou dar para o profeta Eliseu. Todo tipo de coisas boas da região de Damasco, carregado por 40 camelos. Nossa, era muito presente, né? Por uma vida. Então, ele chegou, ficou diante do profeta, o Azael chegou, ficou diante, na frente do profeta Eliseu e disse: Seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me ao Senhor, profeta Eliseu, para perguntar: Vou me recuperar desta doença que estou com ela? Em profeta Eliseu, pergunta o seu Deus. Versículo 10. O profeta Eliseu lhe respondeu: Vá, Azael, e diga-lhe ao rei da Síria, Ben-Hadad: o Senhor com certeza se recuperará. Mas Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, me mostrou que ele certamente morrerá. Oi, entendi não? Vocês entenderam isso? Versículo 10. O profeta Eliseu lhe respondeu. Ele perguntou, falou, Azael foi ao encontro do profeta Eliseu e Azael levou presentes, todo tipo de coisas boas da região de Damasco para o profeta Eliseu, carregado por 40 camelos. Azael chegou, ficou diante dele e disse: Seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, enviou-me ao Senhor, profeta Eliseu, para perguntar: Vou me recuperar desta doença? Versículo 10. E o profeta Eliseu respondeu a Azael: Vá e diga-lhe ao rei da Síria, Ben-Hadad: o Senhor com certeza se recuperará, mas Jeová me mostrou que ele certamente morrerá. Versículo 11. E o profeta Eliseu ficou olhando fixamente para Azael, até que Azael ficou constrangido. Então o homem do verdadeiro Deus, que era o profeta Eliseu, começou a chorar. Versículo 12. Azael perguntou: Profeta Eliseu, por que o senhor está chorando, meu senhor? E o profeta Eliseu respondeu a Azael: Porque sei o mal que você, Azael, fará ao povo de Israel. Você incendiará suas fortificações, você matará à espada os melhores homens, despedaçará as crianças e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Versículo 13. Azael disse: Como poderia o seu servo Azael, que não passa de um cão, tipo, eu não sou nada, não sou rei, eu sou servo do rei, fazer essas coisas? Como eu vou fazer isso, profeta Eliseu? Isso aí você está falando do futuro, eu nem tenho vontade de fazer isso. Como que você fala que eu vou fazer isso? Mas Deus que estava falando. Quando o profeta Eliseu olhou para Azael, começou a chorar, falou: Quanta maldade você vai fazer no futuro, Azael? Você vai fazer tanta maldade, mas tanta maldade no futuro. Ele falou: Como que pode eu? Eu? Ah, não. Não, de jeito... Eu não sou capaz de fazer isso, não, de jeito nenhum. No versículo 12, Azael perguntou: Por que está chorando, meu senhor profeta Eliseu? O profeta Eliseu respondeu: Ai, Azael, é porque Deus acabou de me contar um negócio aqui agora que vai acontecer no seu futuro.
porque eu sei o mal, Azael, que você fará ao povo de Israel. Você incendiará as fortificações do povo de Israel, você matará a espada os melhores homens de Israel, você despedaçará as crianças de Israel e rasgará o ventre das mulheres grávidas de Israel. No versículo 13, Azael disse ao profeta Eliseu: como poderia o seu servo, eu, que não passo de um cão, fazer essas coisas? Mas o profeta Eliseu respondeu a Azael: Jeová me mostrou. Ai, meu Deus! Jeová me mostrou, Azael. Jeová mostrou seu futuro. Jeová me mostrou que você, Azael, será rei sobre a Síria. Ai, quando Ben-Hadad morrer, quem vai ser o rei é você. E você vai fazer tanta maldade no futuro. Ai, ai, eu tô até passando mal. Ai, eu tô chorando de tanto que eu tô passando mal. Azael, você vai provocar tanta maldade, Azael. Deus acabou de me mostrar aqui agora. Misericórdia, Senhor. Se você vai ser rei sobre a Síria quando o rei da Síria, Ben-Hadad, morrer. Oh, quanta maldade você vai fazer para o povo de Israel. Versículo 14. Então, Azael saiu de diante do profeta Eliseu e voltou ao rei da Síria, Ben-Hadad, que estava vivo ainda, e lhe perguntou: o que o profeta Eliseu lhe disse, hein? O rei perguntou. E o Azael respondeu: olha, o profeta Eliseu, ele disse que o senhor rei Ben-Hadad, com certeza, se recuperará dessa doença sim. Versículo 15. Mas, no dia seguinte, Azael pegou uma colcha, mergulhou a colcha em água e segurou a colcha sobre o rosto do rei da Síria, Ben-Hadad, até ele morrer. Ele matou no versículo 15 o rei da Síria, Ben-Hadad. Ele pegou uma coxa, mergulhou a coxa na água e segurou a coxa assim no rosto do rei Ben-Hadad da Síria até matar ele. E Azael tornou-se rei no lugar do rei da Síria. Deus já tinha mostrado todo o futuro de Azael, que o profeta Eliseu até chorou de tanta maldade, já começou desde quando ele chegou lá. Mas aí não foi que ele viu que ele ia ser rei no lugar de Ben-Hadad e falou assim: então eu vou matar ele logo, começar a fazer o que Deus falou que eu vou fazer, Deus do povo de Israel. Versículo 16. No 5º ano de Jeorão, filho do rei Acabe, o rei de Israel, enquanto Josafá era rei de Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, tornou-se rei. Versículo 17. Ele tinha-se uns 32 anos de idade quando se tornou rei de Judá e reinou por 8 anos em Jerusalém. Versículo 18. Ele andava no caminho dos reis de Israel, assim como os da casa do rei Acabe tinham feito, pois a filha do rei Acabe havia se tornado sua esposa. E ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Versículo 19. Mas Jeová não quis destruir Judá por causa de Davi, seu servo, porque era descendente do mesmo sangue de Davi, visto que lhe tinha prometido dar uma lâmpada a ele e os seus filhos para sempre. Versículo 20. Nos dias de Jeorão, Edom já é uma outra tribo, se rebelou contra o povo de Judá e estabeleceu seu próprio rei. Versículo 21. Por isso, Jeorão foi a um lugar chamado Zair com todos os seus carros de guerra. De noite, ele atacou e derrotou os edomitas, Edom, que cercaram a ele e aos chefes dos carros de guerra e aos soldados e fugiram para suas tendas. Versículo 22. Mas a revolta de Edom, dos edomitas contra Judá, continua até hoje. Libna também se rebelou naquela época. Hoje não sei. Eu não sei
os edomitas ainda... Eu vim aqui perguntar para vocês, perguntar para mim também. Onde vivem os edomitas hoje? De acordo com pesquisadores israelenses e americanos, o reino de Edom estava situado no deserto de Arava, ocupando terras atualmente localizadas em Israel e na Jordânia. Qual deus os edomitas adoravam? Por sua vez, Yahuwah, ai gente, eu sei falar esse nome, Yahweh, Yahweh, é um deus Outsider, cujo culto se desenvolveu nos territórios de Edom e Midian. Não tão certo, mas não depois do século XIX, o culto de Yahweh, YHWH, foi introduzido no território e na cultura israelita. As populações que formarão Edom parecem ser principalmente nômades, sedentários de origem indígena, assim como os povos vizinhos amonitas, moabitas e israelitas. Eles são descendentes de populações já presentes na região. Os edomitas desapareceram do pós-exílio depois do século V ao século IX. Sua região foi ocupada pelos comerciantes nabateus, um grupo que vivia no deserto sem uma identidade definida. Porque Edom foi destruída, Obadias 1:10-16, Edom será cortada e destruída por causa da sua crueldade com Judá. Quem derrotou os edomitas? Joabe. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto eles estavam ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinham permanecido ali 6 meses, até matarem todos os edomitas. Qual a tribo que foi cortada de Israel? A tribo de Benjamim. Inclusive, mulheres e crianças foi quase dizimada por outras tribos israelitas na batalha de Gibeá. Os homens sobreviventes foram separados, mas foi-lhes permitido casar com mulheres de outras cidades, cujos maridos tivessem morrido, de modo a permitir que a tribo continuasse. Viu tanta morte, né? Muita guerra. Então quer dizer que os edomitas não cultuavam o Deus Pai de Jesus. Então vamos lá. Versículo 19. Mas Jeová não quis destruir Judá. Quando Deus não quer destruir, ele não destrói. Por mais que a pessoa tenha feito mal, ele não destrói. Porque ele fez o quê? Ele fez lá no passado bem distante, um acordo. Ele fez o quê? Uma promessa para Davi. Ele amava Davi. Ele fez uma promessa para Davi. Então Deus não faz. Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Ele não é homem para que minta. Então, mas Jeová não quis destruir Judá por causa de Davi, que era servo de Deus, visto que Deus tinha prometido dar uma lâmpada a Davi e aos seus filhos para sempre. Versículo 20. Nos dias de Jeorão, Edom se rebelou contra Judá, estabeleceu seu próprio rei. Versículo 21. Por isso Jeorão foi a Azair com todos os seus carros de guerra de noite. Ele atacou e derrotou os edomitas que cercavam a ele e aos chefes dos carros de guerra, e os soldados fugiram para suas tendas. Versículo 22. Mas a revolta de Edom contra Judá continua até hoje. Líbina também se rebelou naquela época. Versículo 23. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeorão, tudo o que Jeorão fez não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Versículo 24. Então Jeorão descansou com seus antepassados e foi enterrado com seus antepassados na cidade de Davi,
E Acasias, que era filho de Jorão, tornou-se rei no seu lugar. Versículo 25. No 12º ano de Jeorão, filho do rei Acabe, rei de Israel, Acasias, que era filho de Jeorão, rei de Judá, tornou-se rei. Versículo 26. Acasias tinha 22 anos de idade quando se tornou-se rei de Judá e reinou por 1 ano em Jerusalém. O nome da sua mamãe era Atalia, neta de Onri, rei de Israel. Versículo 27. O rei Acasias andava no caminho da casa do rei Acabe e fazia o que era mal aos olhos de Jeová, de Javé, Deus Exércitos, pai de Jesus, assim como os da casa do rei Acabe faziam mal a Deus, pois o seu pai, o rei Acabe, era casado com uma mulher da casa de Acabe, do rei Acabe. Versículo 28. E ele foi com Jeorão, filho do rei Acabe, guerrear contra Azael, que era rei da Síria, lá em Ramote-Gileade. Mas os sírios feriram Jeorão. Versículo 29. Portanto, o rei Jeorão voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos que os sírios, lhe causaram lá em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, desceu a Jezreel para visitar Jeorão, filho do rei Acabe, porque ele estava ferido. Meu Deus, viu? Desde aquela época existe maldade desse jeito. E até a próxima.